Boa noite a todos, todas e todes. Seja bem-vindo a mais uma live que a ICM Cabedelo está propondo. E como tema da live do nosso papo de quinta de hoje é políticas públicas e a população LGBTQIA+. Né? Temos enquanto convidado o Fernando Luiz, da Gerência Executiva de Políticas LGBT do Estado, e o Eduardo Guimarães, professor do Departamento de História da UFPB e também militante LGBT, né? Muito obrigado por ter aceito o convite da igreja para esse bate-papo, para esse debate, né? Eu vou evitar as rasgações de seda, porque eu já conheço os dois muito bem, mas, pastor, fique à vontade para fazer as honras. Boa noite a todos e a todas, a todos. Gratidão mais uma vez por estarmos juntos nesse espaço de construção, nesse espaço de reafirmação de nossa identidade, de nossos corpos, né, de nossa espiritualidade, como a igreja sempre vem colocando. Então, é de grande alegria hoje estarmos juntos, tanto com o Eduardo quanto com o Fernando, nesse bate-papo de quinta, né? Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Minha gratidão pela presença de vocês e por esse vínculo que a gente vai construindo com os movimentos sempre, né? O movimento LGBTQI+, que a gente precisa cada vez mais reforçar, né? E quanto igreja militante em Cabedelo, a gente sente uma falta muito grande, né, desse movimento articulado na nossa cidade. Acho que é uma coisa que a gente pode até levantar, né, em meio desse bate-papo, né? Existem sim bandeiras que são levantadas, existem algumas pessoas que levantam, mas movimento articulado em Cabedelo não existe. E aí o que a gente mais queria como igreja militante, o que mais queremos como igreja militante, mas como comunidade LGBT acima de tudo, é que exista essa articulação, exista esse elo de força para que não sejamos esmagados mediante o fascismo que vem se levantando nesse país e em nosso estado, né? A gente sabe que o resultado das eleições passadas surpreendeu sim, né? E o nível de LGBTfobia, de racismo, tem aumentado a cada dia mais. Então, é nesse espaço de diálogo, de afirmação, que a gente vem construindo é de extrema importância. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos ao papo, né? Bom, eu fiz as apresentações, mas eu vou deixar para que cada um de vocês se apresente, né? Fernando, fique à vontade. Boa noite a todos, todas e todes, todas as pessoas que nos assistem. O meu colega de movimento LGBT, professor do curso de História, meu colega de curso e militante, o diácono Mailton, meu irmão de militância também, o meu pastor Williams, da ICM. Eu sou Fernando, História, faço mestrado atualmente no programa da UFPB e estou na gestão do governo do estado da Paraíba, na Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, na gerência executiva LGBT, dentro dessa política pública que o estado da Paraíba já tem, e a gente tenta, busca ampliar e manter na medida do acontecendo. Muito obrigado, Fernando. Eduardo, se apresente. Liga o microfone, Eduardo. Eu já disse, meu ideal nesse momento era ser a feiticeira, a pessoa fazia assim, plum, pela vontade, já saía tudo. Pronto.
Então, Mas se vamos quiser lá. deixar o microfone ligado, também fica à vontade. Então, vamos lá. Meu nome é Eduardo Guimarães, sou professor do Departamento de História da UFPB, sou também membro do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB e, atualmente, exerço o cargo de coordenador geral do Movimento do Espírito Lilás, do MEL, né? Então, essas são as referências básicas que me fazem estar aqui, terem me chamado aí para discutir a pauta. Vamos lá. Então, achamos ótimo. É sempre bom botar essa discussão. Agradeço a vocês o convite, inclusive, e é muito bom estar aqui para poder discutir. É isso. Nós aqui agradecemos vocês dois por ter aceitado o convite, né? Bom, eu tenho, para você que está nos assistindo, se quiser deixar alguma pergunta ou fazer algum comentário, é só deixar aqui no comentário da live, do vídeo, que aí eu faço para os nossos convidados. Fernando, vou começar uma pergunta minha, pessoal, para você. O que é, de fato, a gerência executiva e qual a diferença que tem entre a gerência executiva LGBT e o espaço LGBT do Estado? Muito bem. Quando foi criada a Secretaria da Mulher, dentro do seu organograma, digamos assim, existem 3 gerências que são cuidadas, amparadas pela Secretaria da Diversidade Humana. Um guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva você tem a gerência de igualdade de gênero, de equidade de gênero, a gerência de igualdade racial e a gerência LGBT. E LGBT. Eu respondo pela pauta LGBT. Então, são os 3 gerentes e acima da gente tem a secretária. Dentro da estrutura da gerência, nós temos 2 centros de referência, que são geridos por essa gerência. Um centro de referência em João Pessoa, que é o mais antigo, que funciona ali perto do TRE, onde tem o atendimento à população, onde é a porta de entrada. Então, as pessoas que querem um atendimento jurídico procuram assessor jurídico, vai no espaço LGBT. Uma pessoa trans que quer fazer a ajuda social, procura o assistente do espaço LGBT. E o outro espaço, em Campina Grande, também com os mesmos serviços. O apoio jurídico, o apoio psicológico e o apoio social de um assistente social. Basicamente é isso. A nossa gerência tem como fundamento administrar essas políticas públicas de distribuir materiais para manter férias. Isso é a trans e a população LGBT, de um modo geral. Transsexuais e mulheres lésbicas, com visitas, com rodas de diálogo, com palestras. Isso acontece uma vez por mês. Além de, em parceria com as prefeituras que nos procuram, prefeituras que têm uma gerência municipal LGBT, como é o caso de João Pessoa, como é o caso de Lucena, como é o caso de Picuí, como é o caso de várias cidades que têm uma gerência, procuram uma política pública, então pedem ajuda da gerência estadual LGBT. E nós ou direcionamos um pessoal do espaço LGBT mais perto, quando é no sertão a gente designa pessoas de Campina Grande, quando é aqui no litoral vai o pessoal do espaço LGBT de João Pessoa, ou o pessoal da gerência LGBT. Basicamente, esse é o nosso papel. E, claro, atender às demandas da sociedade civil. Então, reunião com os movimentos sociais LGBTs, reuniões
como algum diretor de escola que quer desenvolver algum projeto com a pauta LGBT e não tem orientação, procura a gerência específica de diversidade da Secretaria de Educação e ela faz a ponto, olha, a gente tem, mas vamos pedir ajuda da gerência LGBT e aí a gente constrói a parceria com as escolas públicas do estado da Paraíba. Basicamente é isso. Bom, pelo menos. Bom, Eduardo, e como você, enquanto professor, enquanto militante, avalia toda essa conquista do movimento LGBT aqui no nosso estado? Eu até entendo. O Fernando estava falando aí, né? Quando ele voltar, a gente vê aí. Eu até dei umas dicas, talvez, para ficar mais audível, porque eu acho que está oscilando muito a internet dele. Mas é o seguinte, ele estava distinguindo aí espaço, gerência. Nós temos vários lugares institucionais, vou chamar assim, tanto, né, na administração do Estado quanto na prefeitura, em vários níveis, tem conselhos, tem as próprias gerências dentro da estrutura administrativa, dentro da estrutura fiscal, né? No acompanhamento de órgãos como Defensoria Pública, né? Você tem vários espaços institucionais que foram criados com o objetivo de atender a pauta, né, LGBTIQA+. E, na verdade, tudo isso é resultado da luta do movimento, muito claramente, né? É o movimento que, ao se desenvolver, a colocar em pauta isso para a sociedade, ao cobrar ações, ao colocar bandeiras, obrigou, né, abriu espaço, abriu debate, levou e forçou a abertura desses espaços. Então, de fato, a relação é bom que a gente tem. Nada disso foi dado de presente. De início, inclusive, muita coisa foi arrancada como uma concessão ali, e mesmo hoje. Alguns desses lugares já estão permanentes, ainda bem, mas alguns desses lugares não são nem permanentes, dependem das administrações. Então, se muda a administração, o lugar não está garantido. Então, política pública, né, ela tem essa dimensão, ela, para ser atendida, ela tem uma dimensão institucional e ela tem essa dimensão da gerência, né, digamos assim, dos espaços, né, que se criam, das instituições. E muitas das nossas políticas, infelizmente, ainda estão por serem institucionalizadas, tá certo? A gente tem ações, já criou muito espaço, já tem vários espaços de referência, né, com delegacia de crime homofóbico, além das outras que eu já falei, tem vários lugares. Agora, esses lugares ainda são incipientes diante da demanda real, social da nossa pauta, né? E o papel do movimento é continuar como foi, lutar para criar esses espaços, mas continuar lutando para que não só a pauta que ainda não foi incorporada seja incorporada e, principalmente, para que a amplitude e a profundidade dessas políticas atinjam ao público que precisa ser atendido, né? É esse o problema maior, e esse é o maior problema que a gente enfrenta em relação aos espaços já institucionalizados. Além, como eu já falei, de criar outros espaços, que é parte da pauta nossa, ainda não está completamente atendida dentro desses espaços, né? Então, o papel do movimento sempre foi esse, foi o de criar uma pauta social de demandas, tá certo? Apontar os caminhos, forçar os poderes públicos ao reconhecimento, e quando eu falo os poderes públicos, eu estou falando da administração, mas eu estou falando também do ordenamento jurídico, né? Então, todo o sistema judiciário legal, né, também se coloca dentro desse universo. E, claro, quando a gente fala de administração, a gente está falando sobre essa dimensão política geral, não partidária, política, de acesso e administração do espaço público e do acesso a direitos.
Então, que passa pela educação, pela saúde, pela segurança, tá certo? Pela empregabilidade, só para lembrar alguns dos eixos principais da nossa pauta, fora outros, né? Que a gente pode levantar, né? A previdência, né? Porque a população LGBT, por sofrer, né, uma série de preconceitos desde a mais tenra idade, né? Ela tende a aumentar seu processo de vulnerabilidade social nos vários estágios da vida, né? Tanto como adolescente, como depois como idoso, né? Então, se a gente já tem uma sociedade que tem problema de tratar do idoso, o idoso LGBT ainda tem um agravante sobre sua vulnerabilidade, né? Se nossas crianças e adolescentes não têm a proteção devida, como a gente sabe disso, de educação, de várias coisas, isso também, né, essa vulnerabilidade ainda aumenta mais quando a gente considera a população LGBT, que soma aí um conjunto de preconceitos que as tornam, inclusive, vítimas de violência, discriminação, exclusão, né, das mais diversas. Então, como eu disse, o papel do movimento tem sido esse, né? E é claro, movimento não é administração pública, né? E ele precisa manter a autonomia, para inclusive exercer bem esse papel, de exigir dos poderes públicos a efetividade das políticas necessárias a essa população, né? Então, independente de quem esteja no poder, né? E isso é fundamental, né? Portanto, bem, por enquanto era isso que eu tinha para falar sobre a questão, né? Fernanda aí voltou, se quiser, vamos lá. Ainda bem, porque quando a gente faz lives ao vivo, né, a gente acaba vendo essa situação. Problemas, você entra e sai, isso é comum. Na verdade, se tornou parte do nosso cotidiano. Mas, Fernando, voltando à pauta LGBT, quais são as principais ações hoje que a gerência tem para esse público? Existem sob o guarda-chuva da Secretaria da Mulher, dentro da alçada da gerência executiva LGBT, estão presentes nos 2 centros de referência LGBT, o Centro de Referência Luciano Bezerra, em Campina Grande, o Centro de Referência de Saúde para a População Trans, travesti, transexual e homens trans, que funciona lá no Complexo Clementino Fraga. Então, são basicamente esses 3 grandes centros de apoio e de atendimento direto da população LGBT. Agora tem a política do Estado enquanto educação, então, a assessoria dentro das escolas, quando o diretor pede a intervenção da gerência, em qualquer repartição pública, treinamento de pessoal, como a gente vê, acontece formação com os agentes penitenciários. Então, vai alguém da gerência LGBT num determinado manhã, tá, o que é a pauta, o que é o tratamento, o que é a identidade de gênero, o que é as nossas especificidades e as nossas lutas e conquistas para cada área específica, digamos, do setor. Quando houve, por exemplo, de LGBTfobia no espaço cultural, que o guarda expulsou o casal, digamos assim, a penalidade dada para todos os foi uma formação, uma gerência executiva LGBT sobre a pauta LGBT, sobre o tratamento LGBT, que não é errado andar de mãos dadas, que não é errado namorar em espaços públicos, né? Depois, a confecção e a distribuição dos cartazes,
Isso é uma demanda também da gerência LGBT. Esses cartazes são produzidos pela Secretaria de Comunicação, chegam na Secretaria da Mulher e nós distribuímos para as repartições públicas do Estado, para as escolas e depois para as prefeituras, claro, aquelas que fazem um pedido oficial, um ofício, solicitando os cartazes. Em várias cidades, nós temos visto que a iniciativa foi do próprio prefeito, do próprio secretário de Educação, da própria Secretaria de Desenvolvimento Social, ou de uma outra entidade que afixou, mas quando pedem, né, e é muito solicitado pelas secretarias de prefeituras, doações de 20, 30, 40, 50 cartazes. Bem, é política pública de visibilidade, de respeito. E outras tantas que até agora me foge a memória, mas tem muita política pública que a sociedade toma conhecimento, sabe da existência da gerência LGBT. Por exemplo, tem um caso muito específico, em Cabedelo, houve uma prisão de uma mulher trans, ou uma travesti, pelos guardas civis, e a população filmou, aquilo gerou um mal-estar, e a solução encontrada foi, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cabedelo e da ação social daquele município, uma formação humana, baseada nos direitos humanos, da gerência LGBT para com os guardas civis do município de Cabedelo. Isso é muito comum, né? Então, a gente atua na parte de formação, na parte da implementação da política pública, né? Não deixando os espaços fecharem. Foi uma das coisas que a gente mais apelou de forma se agendava por ali, que era quando era destinado para o psicólogo, os atendimentos eram de maneira virtual, você na sua casa, claro, como paciente, se ele tem um ambiente fechado que dê privacidade para que a consulta aconteça. Isso aconteceu com algumas pessoas que tinham, obviamente, esse ambiente e as condições tecnológicas de terem um atendimento virtual. Mas continuou-se o atendimento jurídico, o ambulatório TT, por estar no complexo Clementino Fraga e ser da Secretaria de Saúde, entrou no decreto do governo, do governador, e não funcionava para os atendimentos de hormonização, mas continuava, por exemplo, os atendimentos de receita. Se por hora marcada, o médico atendia para consultas simples, mas não para a hormonização, porque o risco de contágio, né, dessa população que já é vulnerável, muitos tinham que vir de outros municípios. Então, claro, isso não era agendado, mas a luta foi para que, bem na medida do possível, os dois da pandemia, todo mundo trabalhou no sistema de home office e deu para manter, deu para continuar. Além de que, nesse tempo de pandemia, nós fomos contemplados com 2 remessas de cestas básicas para a população LGBT em situação de vulnerabilidade. E a gerência LGBT na distribuição emergencial dessas cestas alimentares. Bacana. E nesse sentido, a igreja também agradece, porque a gente recebeu a doação de algumas cestas básicas, né, que vieram através dessa parceria que a gente fez, tanto com o movimento do Espírito Lilás, quanto a Secretaria Executiva LGBT, né. Então, eu desde já agradeço bastante por isso, né, por essa doação dessas cestas básicas. E, Eduardo, você falou na sua fala que deve se separar a questão do movimento social com o Estado. Sim, entendê-los
Sim, separar porque eles são coisas diferentes, isso não significa que não se relacione. Aliás, o problema está exatamente qual é a relação que se estabelece. Não é porque é seccionado e está um no lado e outro, né? Novamente essa coisa de que é tudo ou nada e etc, etc. Né? Esse é um raciocínio muito raso e simples que serve a uma política muito sacana. Na verdade, o que se está colocando é que cabe ao movimento, inclusive em certos momentos, quando as políticas estão sendo bem executadas, de fazer os elogios devidos a várias conquistas que a gente teve, e acho que não tem que ter menor prioridade. Dizer, agradeço, que ótimo que contamos com essa ajuda e foi feito isso, foi feito aquilo. Agora, do mesmo modo, né, quando as coisas não estão bem, não estão sendo atendidas, precisam ser cobradas e vão exigir um esclarecimento para o movimento e para a própria população, porque é que tal coisa não está funcionando a contento. E a obrigação do gestor público esclarecer e não ficar de mal do povo do movimento ou ficar falando, feito o povo fica falando, mal de cara feia, porque falou mal de mim. Né? Então, e aí é que está o problema. Você não faz política pública com espaço público numa sociedade, né, de um Estado democrático de direito, tratando como você trata o espaço privado, tá certo? Tradicional da família, dos amigos, dos asseclas e dos apadrinhados. Né? Então não pode ser desse jeito. Então, essa é uma questão que a gente tem muito ainda que evoluir, não só o movimento LGBT, diga-se de passagem, nós, inclusive é bom que seja esclarecido, nós somos parte de um conjunto social e esse dado que eu estou dando aqui atravessa todos. Porque trata-se de uma cultura política desenvolvida entre nós, que é péssima. Boa parte do que a gente está vivendo aí passa por isso, por não sabermos ou não termos os mecanismos sociais, entende? De fato, dar atenção ao público como precisa, entende? Então, a corrupção é sempre a do outro, né? A minha não é corrupção. Essas lógicas perversas que a gente conhece da tradição política brasileira. Então, é claro que essas coisas atravessam a pauta LGBT, e o movimento precisa saber, né, e lidar com isso. Então, para a gente, quando a gente está chamando a atenção para isso, é porque boa parte de nossas políticas, e nós, inclusive, diante da conjuntura atual, né, até porque somos a pauta mais recente a ter sido incorporada nas práticas dos direitos, né, do acesso aos direitos, isso de vários modos, basta prestar atenção à legislação do reconhecimento, né, ela é toda muito recente, né, por isso também que recebeu a visibilidade contrária do que está aí hoje no poder central no Brasil, com o discurso homofóbico explícito, né, dessa nova direita fascista, né, que propõe, né, a negação dos nossos direitos, né, e tenta boicotar tudo. Por isso, como ela é muito recente, muitas das nossas conquistas, né, esse caráter tardio, não foram institucionalizadas ou não foram adequadamente estabelecidas. Então, é claro, eu já disse, que bom que na Paraíba a gente conseguiu aprovar uma legislação que está lá, entende, de respeito à identidade de gênero e à diversidade sexual. Que bom que a gente tem uma legislação, entende, que diz que os estabelecimentos precisam botar, né, lá a placa chamando a atenção para essa lei, né, que discriminação aqui na Paraíba é crime, antes mesmo da LGBTfobia ter sido reconhecida como crime lá, né, pelo STF recentemente, tá? Que bom que a gente tem isso. Que bom que a gente tem uma delegacia de crimes homofóbicos, ainda que misturada com outras coisas. Que bom que a gente tem um espaço LGBT, que a gente tem uma gerência, que a gente tenha um laboratório TT, que a gente tenha um programa de saúde integral da população LGBT. Estou falando sério. Que bom mesmo. Isso são conquistas do movimento. A gente lutou muito tempo. Muita gente morreu por causa disso. É bom lembrar. Boa parte dessas políticas começou
com nossa mobilização em torno da questão da AIDS. Muitos companheiros morreram nesse processo, tá certo? Muita gente foi mesmo, né, de uma maneira, inclusive, terrível, dolorosa, talvez por militantes para a pauta LGBT, entende, o coronavírus não é tão estranho assim, na medida que a gente sabe o que é viver o preconceito de uma epidemia que, inclusive, a gente era acusada de ser o agente, né, nós, da população LGBT, éramos acusados de sermos, né, os responsáveis por ela, né? E tentaram nos abandonar e nos colocar nas piores situações. Então, é claro que a gente sabe tudo isso. É importante todos esses avanços, é ótimo. Agora, esses avanços, vou ser bem claro, e reconheço aos companheiros que nos ajudaram em todo esse processo. Agora, em termos políticos concretos, isso é mínimo e quem fez isso não fez mais do que sua obrigação se tem compromisso com o Estado Democrático de Direito. Percebe? Portanto, querer cobrar o preço como se fosse um jogo de concessão e de favor, é que a gente não pode cair, que é aquele problema que eu falei sobre a cultura política de gestão de Estado no Brasil. É que a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Percebe? Porque nesse processo, não só nós, né, a partir de 2003, já vinha antes, eu não estou dizendo que não vinha antes, mas se acentuou profundamente, é claro, né? A partir de 2003, um processo, e depois, e ali entre 2008 e 2010, a coisa se acentuou mesmo. Um processo de cooptação dos movimentos. Né? E, né, não vou entrar aqui, o que fez com que os movimentos, até porque, em parte porque é normal, porque como éramos nós que trazíamos a pauta, éramos nós que estávamos propondo ações, na hora de implementar, em larga medida, foi de dentro dos quadros do movimento que foram ser buscados os administradores para essas políticas, sim, e para esses lugares institucionais, em larga medida. Né? O problema nosso, e que a gente vai ter que enfrentar hoje, é que o movimento, e aí tem o dado do movimento, não pode confundir isso, isso é cooptação. Em troca disso, eu não tenho que ficar calado, não fazer crítica e deixar de procurar abrir o espaço e exigir aprofundamento e ampliação das políticas. Entende? Porque o espaço LGBT ou qualquer um lugar não é cabide para o meu emprego e para eu estar aparecendo e fazer minha carreira, lindo. E que bom, se você for um administrador competente, que faça a sua carreira, tem todo legítimo. Agora, não reduz o espaço a isso. Isso é um desserviço à pauta. Agora, isso é da lógica da política de gerenciamento tradicional do Estado brasileiro e que atravessa esquerda e direita. Entende? E a gente precisa criticar isso. Porque enquanto a gente for refém disso, a gente vai ficar refém dessas ondas. Aparece um governinho simpático, que bom. A gente vai receber as migalhas. Na hora que aparece um antipático, porrada na gente. Entende? Porque você fica ao sabor. Não é uma política de Estado. Entende? Não é uma política permanente do Estado brasileiro. Né? É um jogo de concessão da administração, do administrador, que é bonzinho ou ruinzinho. Né? E é disso que a gente está precisando fazer. Autonomia de movimento exige isso. Exige algo. Agora, é claro, até porque é perverso. Como a gente vive numa sociedade de vulnerabilidades sociais várias, né, os militantes também precisam sobreviver. Né? Então, essa é uma discussão grave e séria que precisa ser enfrentada. Porque ela, no máximo, é enunciada, mas ela não é enfrentada. E quando eu estou dizendo isso sobre o movimento LGBT, eu estou falando que a gente botou em pauta aqui a questão LGBT, mas leia-se, tudo que eu estou fazendo aqui de observação aplica-se a todo mundo. Porque isso é uma cultura generalizada no Estado brasileiro. Então, é aquela velha questão mesmo. A gente ainda continua preso, só reatualizou,
modernizou e criou espaços e aprofundou a burocracia do Estado. Mas a lógica dominante nossa ainda é, infelizmente, entende? Patrimonial. Fica tudo na mão dos donos do poder. Quem assume o Estado se acha dono dele. E não o gerente, tá certo? Do povo. E não o gerente, tá certo? Dos direitos, né? Então, um funcionário público, porque é disso que se trata, ainda, né, no sentido pleno do termo, porque tem aqueles de carreira, mas tem os eletivos. Trabalho político, seja de secretaria, seja nomeado, seja eletivo, cargo de governador, de prefeito e vereador, é funcionalismo público. Eles são funcionários públicos. Percebe? E a gente não tem essa cultura. Infelizmente. Ela é muito deficiente entre nós. Então, isso também fez com que a gente, tudo isso era para chamar a atenção, que como nós, diante de uma cultura política dessa, ainda fomos a última pauta a ser incorporada no campo dos direitos, do acesso aos direitos, né? Nós também somos uma das populações mais ameaçadas diante da ascensão de um projeto fascista. Porque, por vários motivos, não só porque o preconceito é muito forte socialmente, é nisso que eles tentam apostar, mas também porque as políticas públicas e os lugares institucionais da nossa pauta ainda não estão sólidos. E alguns não estão nem efetivamente criados como instituição. Às vezes só são uma ação de gestão. E ela sai. Né? Então, essa é a questão. Então, nós temos, na verdade, um retrocesso muito grande, porque assume o governo central num país em que o poder central é realmente muito mais poderoso do que os locais, né? E ele pressiona para evitar qualquer ampliação de nossa pauta. Digo muito claro, vê aí como é que é hoje difícil para a pauta da gente conseguir qualquer projetinho ser aprovado e receber o mínimo de verba. Porque a gente saiu de tudo quanto é critério. Eu não estou dizendo nem direto verba do governo. Eu falo acesso ao pregão de financiamento mesmo privado. Porque isso também foi cortado. Né? Então, a gente não tem... É essa que é a questão. E durante muito tempo as pessoas se satisfizeram com esses lugares, sem exigir a institucionalização das políticas. O que nos tornou ainda mais vulnerável, porque quando a onda virou, a porrada no lombo da gente e das políticas públicas foi logo, e grande. Né? Então, agora, claro, tem que garantir. Então, o papel do movimento, inclusive, não é estar metendo pau, não, é garantir esses espaços. Eu quero que funcione sim, a gente tem que garantir e deixar institucionalizado. E aquilo que não está institucionalizado, ser institucionalizado. Tanto dentro do Estado, quanto dentro do município, como nas ações do judiciário, eu quero em todo lugar. Eu quero que essa delegacia fique de crimes homofóbicos mesmo. E dá para fazer. Não tem que sobrecarregá-la com N 1.500 outras pautas, não. Né? É a delegacia de tudo, né? Isso, e, portanto, compromete. Né? Bota todos os penduricalhos, que é essa lógica administrativa, né? Num lugar só, junto com a gente. Né? A gente é jogado lá nos penduricalhos. Com estrutura mínima. Tem um delegado, tem lá... Não estou falando mal dele, estou falando da estrutura do Estado. É muito pouco. Que condições de trabalho é esse para o exercício? Que bom que exista, porque a gente sabe que quando precisa a gente vai lá e recorre mesmo. Agora, não dá conta da demanda. Não é o suficiente. Entende? Então, a gente está falando da delegacia, a gente está falando, né, dos papéis de defensoria, a gente está falando, é claro, das políticas públicas todas voltadas, mas também a incorporação. Né? Por que é que nós
como as feministas também, ficamos vulneráveis com a questão da política da educação, porque não se institucionalizou, né, o debate de gênero e sexualidade quando se devia. Né? Ficamos no genérico, sem exigência de determinadas coisas. É fácil tirar, é fácil não implementar, ou então deixar para inglês ver, que também é outra prática muito corrente no Brasil. Né? Bota ali, né? Do mesmo jeito que eu nomeio um cargo, eu boto uma bicha para trabalhar comigo para dizer que eu não sou preconceituosa. Elisa Virgínia faz isso. Né? Só para lembrar. Né? Então, só para a gente entender qual é o debate que a gente está trazendo. E a gente precisa enfrentar essas coisas, porque é contra esse tipo de política que a gente precisa. E a gente não pode querer e se satisfazer com a versão soft do que Elisa Virgínia faz da maneira dura, pesada, hard, entende? Que é ter a bicha lá como assessora e meter pau na pauta da gente. Né? A versão soft é: eu tenho meus assessores, eu tenho os lugares, agora, o dinheiro para eles executarem a política, a prioridade, entende o que eu estou querendo dizer? E a rubrica institucionalizada no orçamento, não é. Que fica um jogo de boa vontade. Né? Então, é essa que é a questão que a gente precisa enfrentar. Né? Então, sem negar, óbvio, por isso que eu estou dizendo, não é a mesma coisa, até tanto é que eu nomeei diferentemente, mas eu estou chamando a atenção que é um raciocínio que não é estranho. Né? Nosso lugar secundário continua mesmo dentro do chamado campo progressista democrático, como queiram. Ele continua sendo mínimo, não nos enganemos. Isso não significa, não. Concordo, é dentro desse campo, porque a garantia de direitos, é no reconhecimento ao direito, do acesso ao direito, que a gente consegue implementar alguma coisa, isso eu não tenho dúvida. Certo? Agora, não adianta só enunciar aqui. Né? O problema é de efetivação desses espaços. Né? E também a gente aprender que a gente, como movimento, e de fato é isso que a gente tem afirmado, a gente não vai se vender por migalha, não. A gente quer a efetividade de nossa pauta. Então, a gente vai garantir luta, como eu disse, o MEL, por exemplo, tem um assento numa dessas entidades, até para sair, porque não é um jogo só de administração de eleitoral, mas é do reconhecimento nas instituições de Estado. Vou dar um exemplo. A gente tem um assento no Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão importantíssimo de controle social. O Conselho de Direitos Humanos, apesar de todo o prestígio, é um dos mais antigos do Brasil, é um dos mais atuantes, é um dos mais permanentes. A gente tem cadeira e assento lá desde a fundação, tá certo? Não tem verba suficiente para fazer o seu trabalho. Exatamente fruto desse jogo. Porque a gente não pensa uma política de Estado como uma política de Estado. O Conselho tem que ficar com pires na mão atrás de uma Secretaria de Segurança Pública, o que compromete a autonomia dele. Né? Não compromete em termo político concreto, que as pessoas não vão baixar a cabeça. Mas deixa de fazer um monte de trabalho, sim, necessário, cobrir toda a pauta, porque não tem grana para dar conta desse Estado inteiro, com a necessidade de deslocamento que exige e a dedicação exclusiva que é necessária. Né? E não tem um governo, até agora, de direita ou esquerda, que teve a pachorra ou a decência de aprovar uma rubrica permanente de um conselho fundamental que devia ser o norteador de toda a política pública. Nem esse. É por isso que eu saí para falar dele, para chamar a atenção que a gente não está reclamando simplesmente, entende? Só. E seria legítimo se fôssemos o único movimento que tal. Só estou chamando a atenção para lógicas como essa, do tamanho da perversidade lógica nossa.
E transformamos tudo num joguinho de amizade, daqui, dali, quem é mais sensível, menos sensível, e vão empurrando com a barriga. Né? Então, essa política é que, com a ascensão da ultradireita, a gente precisa parar para pensar. Se a gente defende o direito à população, é preciso transformar o acesso aos direitos em políticas permanentes de Estado e não como objeto de barganha política de governo. É isso que, na verdade, a gente tem tratado. É desse modo que a gente tem tratado. Então, a crítica que eu quero fazer é muito mais profunda. Não é pontual aqui e ali. Quando o Estado, as coisas... como é o nome? Fernando sabe, Remédio sabe, agora dando os nomes das figuras. Que não é essa a questão. Quando está fazendo política conjunta, a gente vai lá, assina, faz junto, ajuda, vamos distribuir cesta, ajudamos a fazer tal coisa, vamos fazer o 17 de maio, não tem problema nenhum, entende? Pelo contrário, tá certo? Agradecemos, quando tem que entrar com ação, quando tem que estar... Estamos juntos, não tem a menor dúvida. Sabemos com quem é que contamos. Agora, a gente está falando da dimensão estrutural. Se a gente não se colocar hoje a obrigação de pensar a reestruturação, a gente só vai trocar 8 por meia dúzia. Bolsonaro cai, mas o neofascismo continua aí e a gente vai ter que engolir uma reviravolta. Entende? Um monte de coisas ainda. Sim, porque, gente, Bolsonaro só é o agenciador político pontual nesse momento, que é grave, de um desenvolvimento social. Ele tem base social, lindo. E esse povo não vai desaparecer se ele cair, não. Não mesmo. Né? Então, ou a gente vai pensar as coisas estruturalmente para evitar esse tipo de coisa, porque a base do crescimento desses populismos de direita e de projetos neofascistas não vai sumir só por forcinha da vontade, nem do desgastezinho, e nem porque a Globo está batendo nele agora. Aliás, como a direita sempre fez, né? Não queria ele, realmente não era o ideal. Mas na hora que, né, todo mundo se junta, tá, então vamos lá, segurando. Claro, começou a encher o saco, começou a ser contraproducente, ela vai lá, mina para derrubar. Sempre foi isso. Ou então para botar debaixo da asa e transformar em refém, que é o que ele está agora. Refém da pauta. Né? Refém da pauta dos outros. Não é isso? Né? Tendo que segurar a onda. Porque os caras estão dizendo... É que ele é descontrolado mesmo, porque é irracionalista, né? O fascista é assim mesmo, a gente tinha avisado. Não foi falta de aviso. Agora, ele está tendo que se segurar e aguentar um monte de coisa. Até fazer declaração de que o Fundeb é ótimo e daqui a pouco, feito o Trump, vai estar não só usando máscara, como falando que sempre defendeu. Mas... Muito obrigado terminei indo para isso. Porque não tem como discutir política pública sem ir para a situação, né? Porque a gente está numa encruzilhada institucional e grave, resultado de um período de políticas públicas e do esgotamento de um modelo. As pessoas não estão percebendo isso. Se você está achando que vai vencer isso aí, reeditando o modelo, entende? Fazendo Paz e Amor .2, Reloaded. Desculpa, Lido, vai quebrar a cara. O problema é que se você quebrasse a cara sozinho, não dizia nada. O problema é que arrasta todo mundo junto, inclusive eu. E vale salientar que a representação de quem está aí à frente do governo, ele é apenas uma ponta do iceberg que é muito maior, como você bem coloca, né, Eduardo? Então, existe todo um povo a que ele representa. É como a gente sempre costuma dizer, a homofobia, a LGBTfobia, na verdade, ela tomou uma nova face. A face que entra na nossa casa, a face que bebe conosco, que brinca conosco, mas na primeira esquina ela nos mata, nos assassina, né? Nos faz de amigos
mas na verdade ela está espreitando o melhor momento para nos amordaçar, né? Nos matar. E aí, perpassando um pouco do que você fala, vai muito aquela linha, né? A partir do momento que nós, quanto movimento, fomos tendo espaço dentro do governo, muito se deixou de ser movimento. E, na verdade, ao invés de fortalecer os movimentos, eu vejo particularmente que existe um esfacelamento dos movimentos. Porque a gente sabe que é poucas pessoas que põem a cara no sol, né, Mona? Vamos ser sinceros. São poucos que põem a cara no sol e vão à rua, vão à luta. Todo mundo quer ter direito. Mas lutar, militar, levantar a bandeirinha na rua, nem todo mundo quer. E essas poucas que estão indo para a rua vão tomando parte de governos. E os movimentos vão ficando desestruturados. Eu não sei se o Eduardo e se o Fernando concordam, né, com esse pensamento e com essa colocação. E aí vai uma pergunta que eu acho que ambos podem, de uma forma até rápida, responderem, né? Vocês acham que, de fato, os órgãos públicos que tentam representar-nos quanto movimento, eles têm dado respostas plausíveis aos próprios movimentos da sociedade? Bom, quem quiser falar, fique à vontade para responder. A pergunta foi feita. Fernando. Tá, Fernando? Fernando? Sim. Hã? Tô perguntando, pedindo pra você quer começar? Tá, posso começar. Bom, Já falei, mano. órgãos públicos, de modo geral, alguns temos a presidência da República, enquanto a gente sabe que não. Mas o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, a Secretaria da Mulher, então, tem as instâncias e as esferas e que estão tentando, na medida do possível, porque vedadas as saídas de dinheiro de república, especificamente LGBT, se trabalhar com recursos próprios no Estado minado como o nosso, né, trabalhar com o mínimo. Mas as entidades, elas lutam para que os órgãos lutam a pauta para que os cidadãos sejam defendidos. Eu acredito que a gente tem muita coisa para melhorar, mas que bom que existem esses órgãos públicos, né, que nos escutam, que fazem parcerias, e quando se juntam 3, 4 entidades desse tamanho, a coisa anda. Bem, você fez várias coisas aí, você levantou uma tese, tá? Que é normal, o jogo de opinião passa por levantar teses e debatê-las, é isso mesmo. Agora, você coloca algumas coisas que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que é o velho problema de certos raciocínios também que a gente tem e que precisa tomar cuidado. Quer dizer, diante da necessidade de uma crítica, né, por debaixo dela vem uma espécie de desautorização, que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito, muito cuidado. Entende? Toda crítica que eu estou fazendo uma crítica social geral que a gente precisa ser feita, e eu não estou fazendo sozinho, não. Né? Não só no curso que estou fazendo, eu estou dialogando com vários parceiros e tenho diálogo com vários movimentos, inclusive, não é só com o movimento LGBT, é bom lembrar. Essa consciência federada que a gente está tendo que ter, consciência da diversidade, não é só da diversidade sexual, é da diversidade de nossa existência humana, como sociedade, como modos de vida no campo, na cidade, né, com as diferenciações étnicas, raciais, linguísticas, de localização geográfica, etc., etc., de gênero, né? A multiplicidade, que é o que nos torna ricos, inclusive, né? Como sociedade brasileira, quando a gente pensa nisso, mas também como humanidade, né? Então, é claro que a gente precisa, né? A crítica aqui é justamente, né, chamando a atenção
que a gente não pode opor ou achar que vai avançar. A crítica que eu estava fazendo anterior, e é essa que está por trás do que você está dizendo aí, é que, claro, que aonde é que eu vou arregimentar gente com um saber fazer de uma política de pauta, né, como a nossa, se não entre aqueles que carregaram, elaboraram e viveram essa pauta. Isso é mais do que normal. Esse não é o problema em si. Né? E buscar nos movimentos é legítimo e importante. Isso dá uma ideia de sensibilidade política, de diálogo com a sociedade civil de qualquer, digamos, articulação política de gestão. Tá certo? Então isso não é errado, não trata-se disso. E fulaninho assumiu o governo, agora não é isso. A gente está falando de uma outra coisa, que não nos estabelece, inclusive, vou dar alguns exemplos, assim. Eu posso até não estar. O vício é tanto que eu nem, por exemplo, eu conheço gente que nem está no Estado, mas não pode ver alguma autoridade de Estado que já vai fazendo vênia. Porque alimenta. Isso é um jogo entre a sociedade civil e o Estado. Não é que é o bem e o mal de um lado. Né? É como se, quando a gente diz autonomia de movimento social, é para a gente ter capacidade de intervir e se articular com decência, com criticidade, né? Com os agentes públicos. Não é porque a gente é inimigo de agente público, nem está do outro lado. Né? Mas também ter autonomia, porque quando fizer a merda vai dar porrada assim e vai chamar a atenção, não vai para fazer assim não. Entende? Então, essa autonomia exige uma maturidade política também, mas exige uma cultura política que, infelizmente, é muito pouco desenvolvida entre nós, que é a noção do espaço público e da coisa pública. E que, ultimamente, no Brasil, isso foi ainda mais agravado com o crescimento e a disseminação dos princípios neoliberais, que vieram reforçar o velho tratamento precário de acesso a direitos. Elas veio se casar. O Brasil conseguiu fazer isso. Saltar de uma sociedade tradicional de benesse, entende o que eu estou dizendo? Não reconhecimento de direito, para uma de tu é fudido, te vira empresário de si, dá conta da própria vida, sem passar pela era dos direitos. Então a gente tem dificuldade de entender essa distinção entre o que é público e o que é privado. Mesmo. De tratar a coisa pública como se ela fosse privada. Porque a gente reconhece isso na tradição aristocrática e oligárquica nossa, e porque a gente vê isso reforçado pelos novos modelos neoliberais de privatiza tudo, que o privado é melhor. Significa que a lógica privada é a que deve prevalecer até para orientar a coisa pública. Não sei se está dando para entender o tamanho do buraco que a gente está se enfiando. É grande. Então, para conseguir fazer isso, a gente precisa garantir a autonomia dos movimentos, né? E a autonomia se consegue transformando as políticas não em ações de gestão, mas em estruturas de instituição. Por isso que a luta para garantir e as parcerias com as poucas instituições que temos aí na pauta são importantes, como Fernando estava chamando a atenção. Fazer trabalhos conjuntos em diálogo, entende? Do movimento com a gerência, com o espaço, com a defensoria pública, com tudo isso, é obrigação nossa. Garantir o fortalecimento desses espaços, desses núcleos institucionais, é um papel fundamental dos movimentos. A gente não tem que enfraquecê-los nem vê-los como inimigos. Pelo contrário. Tá? Agora, nós não somos a mesma coisa. Nós não nos confundimos. Como também a política institucionalizada, né, não pode querer ser movimento. Porque movimento, por exemplo, tem uma autonomia informal que
Um gestor público não tem, ele tem responsabilidades que ele responde que vão para outra direção. Essa confusão é que, como a gente tem, né, uma cultura política meio problemática, as pessoas, né, não é porque Fernando veio do Mel, é meu amigo, que agora vou ficar. Vamos todos seguir o que Fernando disser. Não, ele não está ali para isso, ele está para gerenciar uma pauta que ele aprendeu dentro do movimento, né, para as suas ações, e que sabe que é no diálogo com o movimento que ele vai conseguir executá-las bem. Eu não tenho dúvida disso, como outros conhecem isso também, não é só o Fernando. Eu estou falando Fernando porque ele está aqui presente, né, e de fato é um parceiro. Mas, né, essa parceria, ela é autônoma, ela é parceria, ela não é uma simbiose, né? Movimento e administração não são irmãs chipófagas. Não nasceram grudadas e não são obrigadas a viver grudadas. Até porque senão o movimento nem faz a função dele, nem a administração faz a dela. Né? Então, o que a gente está discutindo aqui é que essas relações a gente vai ter que avançar. Esse diálogo com os movimentos, não só com os outros da pauta, com todos os outros. Por mais importante que seja, e a gente exige que nossa pauta seja reconhecida, ela precisa ser reconhecida por todos os outros sujeitos. E, portanto, isso também exige reciprocidade, que a gente reconheça a legitimidade de todas as outras pautas e o quanto ela nos atravessa. Ou as questões de cor e raça né, e etnia não nos atravessa. Ou ser LGBT, negro, na periferia é a mesma coisa do que ser filhinho de classe média, bem nascido e educado como eu, por exemplo. Que não é lindo, eu sei disso. E aprendi aos 16 anos, antes até, mas aos 16, para mim, aquilo é emblemático, nunca mais eu me esqueci na vida, tá certo? Foi uma história que eu e um amigo meu estávamos andando num certo lugar, nem era aqui, em Belo Horizonte, e levamos um baculejo, tá certo? Eu sou branquinho, filhinho de classe média, na época com 16 anos, lourinho, não sei o quê, e ele negro, tá certo? De periferia. Meu colega de curso. Nele, os caras deram porrada e acusavam, perguntando onde é que estava a coisa. Comigo, era me cutucando, o que é que você está fazendo aqui? Por que é que você não vai para casa? Onde é que está seu pai? E estávamos juntos, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Entende? Então, esse debate também nos cruza. As outras pautas nos dizem respeito, né? As questões de classe também nos atravessam. As questões de gênero, idem. E de uma maneira que a gente precisa dialogar muito com as feministas e tal, com toda a dificuldade que a gente tem, mas precisa. Né? Porque exatamente essa discussão que a gente vive, reproduz internamente, tem dificuldade entre a gente. Né? A gente é homem gay, por exemplo, falando aqui dos homens gays, mas o feminino e o masculino estão o tempo inteiro aqui como verdadeiras espadas, né? Porque no preconceito e na coisa é sempre a desconfiança. Tu é uma fêmea, viado safado. Né? A misoginia está por trás da homofobia, gente. Está no fundamento dela. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ter dificuldade de combater. Isso, mas é recíproco. Para isso, a gente tem que abrir um diálogo com as feministas. Que não estou dizendo que é uma coisa simples, mas precisa ser feito. Né? Porque o masculino e o feminino não é dado pelo que eu tenho no meio das pernas, não. É um conjunto de comportamentos e o problema é vê-los, né, com essa assimetria. A luta contra o machismo, né, é parte da nossa pauta, é parte da pauta feminista, é parte, entende, da luta contra o patriarcado. Né? Esse cara que está no poder aí subiu exatamente porque tentou incorporar o macho patriarcal, entende? Que está retornando, o retorno do macho patriarcal no poder. Né? Então a gente precisa, de fato, cruzar as pautas, ser responsável nesse sentido. A gente não vai ter os nossos direitos reconhecidos enquanto a gente não cruzar, resolver, se aliar, ter o reforço da nossa pauta, porque ela precisa ser reconhecida por todos, não é só por nós. Né? Do mesmo modo, a gente, para se inserir, a gente também vai ter que entender que
temos, né, somos atravessados e vivemos numa sociedade e que as outras pautas também nos dizem respeito. Entende? Enquanto a gente não for capaz de fazer esse diálogo de diferença, tá? Enquanto a gente estiver preso nesse joguinho, né, na armadilha que eu vou chamar liberal ou neoliberal, que é cada um no seu quadradinho, né, e usar uma coisa que é muito séria e importante, que é o lugar de fala, que só eu sei da minha experiência, então eu posso, sem dúvida, falar dela, mas a vida não é um jogo de soma de fragmentações de experiências. A vida é feita da articulação das vivências dessas muitas experiências. Então, os lugares de fala, tá certo? São importantes, mas eles não podem servir para eu fragmentar e disputar, né? Criar ranking de quem é o mais oprimido, de quem é o mais isso, de quem é o mais aquilo, e ficar mais preocupado em dar porrada na companheira lésbica, porque para disputar um financiamento, do que está preocupado em, entende? Em juntar com ela, arrumar uma ação conjunta para bater onde tem que bater, que é no patriarcado, que tanto oprime ela quanto a mim. Essa maturidade está nos faltando. A gente caiu na armadilha neoliberal de fragmentar. E sem negar, pelo contrário, afirmando que bom, eu quero chegar num lugar em que as pessoas saibam, né? Eu não preciso estar dizendo, mas que as pessoas saibam e eu me sinta à vontade, que saibam que eu sou um homem gay e estou lá. Entende? E meus méritos não vão ser pensados por isso. Aliás, isso não me define como pessoa. Isso é apenas, por mais importante que seja, e é que eu sou um militante da causa, é uma parte de mim, não é a única. A única coisa que eu faço na vida é ser gay. Oxi. É isso? O que me define como pessoa é ser gay. Ser gay é uma parte importante de mim. Eu faço questão de ser visível. Agora, eu vou para além disso. Eu não sou esse rótulo, simplesmente. Né? Eu existo no mundo como todo mundo. E as coisas me atravessam. E do mesmo jeito que eu sou gay, é verdade, falando de racismo. Eu sou branco. Não dá para eu chegar e dizer com as pessoas, eu sou negão, é mentira. O racismo não bate em mim do mesmo jeito que bate em boa parte da população brasileira. Né? Isso é verdade. Então, eu também não... Eu tenho outros marcadores, também sociais e tal. É a gente saber lidar com essas diferenças e tudo isso me define. Né? A gente não pode ser reduzido, a gente não pode cair na luta pelo direito a ser gay, desproblematizar e descriminalizar a homofobia. Eu não posso engolir a armadilha do opressor, querer me reduzir a uma coisa chamada gay, o viado safado que precisa. Ele não presta para nada, ele é inferior, exatamente porque ele é gay. Ele desconsidera tudo mais, eu não existo mais nada. Eu só sou uma coisa, o gay, e por isso precisa ser eliminado. Né? Então eu reduzo o outro. Correto? É essa que é a discussão. A gente não pode cair nessa armadilha. Né? Então a gente tem que mesmo descriminalizar. Ser gay é ótimo. Eu estou muito bem do jeito que sou. E isso não define que eu seja melhor nem pior do que ninguém. Inclusive tem isso. As pessoas às vezes não entendem. Ser gay é lindo, belo, maravilhoso. Eu gosto de ser e é ótimo. Vejam como é bom. Mas isso não faz com que eu seja necessariamente nem boa nem má pessoa. Nem mal, como o preconceito coloca, nem o bem, lindo, belo, maravilhoso. Agora eu sou o super-homem porque eu sou gay. Isso não existe, gente. Do mesmo jeito que o contrário. Eu não sou uma aberração da natureza porque eu sou gay. Entende? Então, é essa que é a discussão que a gente precisa ter e avançar mais. Entende? Agora é um aprendizado, estamos todo mundo aprendendo. Ninguém tem uma resposta pronta, não. No final das contas, é para dizer tudo isso e no final dizer, ninguém tem uma... A gente está aprendendo, mas está construindo. Garanto isso. Os diálogos estão se estabelecendo. Vou encerrar aqui. Pronto. Falei demais. Obrigado.
Isso é mania de professor, falar sempre demais. Ainda bem que nós 4 aqui somos todos professores, são 3 de história, eu, Eduardo e Fernando, com um pedagogo aqui embaixo, que é o reverendo Willis. Mas enfim, já vamos em 1h09 de live, gente, e o debate tá muito bom, muito acalorado. Eu espero contar tanto com você, Eduardo, como com você, Fernando Luiz, em uma outra live, para a gente continuar debatendo o assunto. Eu acho que tanto a política pública para a população LGBT, quanto o próprio movimento LGBT, né, tem a população em si, dá uma vastidão muito grande de debates e de temáticas, de perguntas e questionamentos, e, acima de tudo, de esclarecimentos, porque o que nós, e aí eu vou trazer um pouco enquanto igreja, desculpa, reverendo, mas hoje quem vai fazer esse ponto sou eu. A gente precisa derrubar muros para começar a construir pontes, né? Começar a não só entender eu enquanto sujeito, mas também entender o outro, também enquanto sujeito, enquanto humano, enquanto esse ser que merece todo o respeito, né, e cuidado. Bom, vou deixar agora que vocês façam as suas considerações finais. Fernando, eu vou continuar seguindo na ordem, né? Fernando, por favor. Já que estávamos nessa ordem, eu que agradeço, gostaria de parabenizar a ICM de Cabedelo e a toda a comunidade metropolitana cristã inclusiva. Sei do trabalho sério que vocês desenvolvem, admiro. Foi uma das primeiras visitas que eu fiz assim que fui nomeado gerente executivo LGBT, foi conhecer, foi partilhar uma tarde com vocês. Continuam abertas as nossas portas para o diálogo, sempre. Tudo que vocês precisarem, estiver ao nosso alcance, de gerência executiva na Secretaria da Mulher, pode nos procurar. E contem sempre conosco nesse debate de uma outra forma, quando voltarmos da pandemia, né, fazer mais presencialmente, porque é muito bom essa tecnologia que trava, que cai, que você volta, mas é mais gostoso quando estamos fisicamente ao redor de uma mesa, conversando, rindo e fazendo o que a gente sabe bem fazer, que é a política, que é a construção no mundo das ideias. Eu agradeço de coração e fica aí o meu abraço ao professor Eduardo, um abraço aos militantes companheiros do MEL e um abraço ao pastor e ao diácono da ICM, um abraço a toda a comunidade da ICM KBD. Eduardo, faça as honras. Tá, obrigado. Quero agradecer também, claro, a vocês pelo convite. É sempre muito bom. É bom que o movimento esteja, acho que quero parabenizar especificamente pelo tema. Eu acho que é importante que a gente esteja pautando para isso no debate, porque é uma cultura para a gente ir desenvolvendo e aprendendo e refletindo que relações, entende, existem entre as políticas públicas, a diferença entre ser gestor e ser movimento, entende? Já que estamos, né, porque o tratamento da pauta exige que esses sujeitos, né, trabalhem, de preferência em harmonia, mas nem sempre. O papel, inclusive, como eu já disse, do movimento, muitas vezes é de fiscalizar, né, a ação do gestor, né, ou então empurrar, cobrar, né, mas é também de apoiar e se aliar quando é para construir a pauta, e é possível, porque o diálogo entre um Estado, entre um aparelho de Estado e a sociedade civil, né, deve ser o melhor possível, que é o que caracteriza, como eu já disse, o Estado democrático de direito, né? Então, é claro que há muitos pontos de diálogo e interação. Agora, é importante que a gente, inclusive, vá afinando isso, porque também, às vezes, é difícil quando você está discutindo teoricamente, entende? Na prática das ações, a gente vai percebendo onde é que está essas articulações e essas diferenças. E eu acho que é bom estar botando sempre isso em prática, em discussão. Queria parabenizar mesmo pela iniciativa e dizer que foi muito bom. É sempre muito bom, eu sou suspeito para falar, gosto muito de vocês, né, do Mailton, do Fernando, Williams, eu tenho menor proximidade, mas também conheço e tal, então está sempre por aí. É sempre muito bom estar aqui.
e poder contribuir com o que a gente tem acumulado aí de tempo, de vivência, de experiência, de movimento, né, na área, e trabalhando e mexendo com a pauta. É isso. Muito obrigado. É isso. A vocês todos. Reverendo. Então, mais uma vez, agradecer, né, tanto ao Eduardo, ao Fernando, e, logicamente, ao Diácono Mailton, né, que sempre muito prestativo, sempre com as ideias, sempre com sugestões, né. A sequência de lives, né, foi uma ideia, uma sugestão do Mailton, né, nas noites dele perturbadas, ele, pastor, o senhor estava dormindo, e a gente já sai combinando os temas, quem chamar, como fazer, e, na verdade, a gente está estendendo, se a gente for fazer uma análise maior, a nossa mesa de diálogos que a gente fazia em uma tarde, né, um final de semana, na verdade, a gente começou a estender, né, para mais dias, né, nas quintas-feiras a gente achou que ficaria bem bacana, né, o papo de quinta, e está dando super certo, né, que bom que está dando tudo certo, a gente está provocando, está trazendo conhecimento e aprendendo, na verdade, essa troca recíproca de conhecimento a todo instante, né? E convidar para sempre estarmos juntos, unidos, nessa construção, dizer que a igreja está sempre aberta também, né? A igreja, a minha casa, enfim, os espaços estão abertos para que a gente sempre possa construir esse diálogo tão sadio, tão gostoso, e esse encontro afetuoso que sempre nós temos. Então, gratidão mais uma vez. Bom, eu também vou continuar agradecendo, né? Todos vocês três moram aqui no fundo do meu coração. O professor Eduardo Guimarães vai ser meu eterno orientador. Sempre digo isso. Fernando Luiz sempre vai ser aquele meu grande colega, amigo militante que tá comigo junto no bandeirão, erguendo, e no final ficar com aquele braço doído de tanto subir e descer. E o reverendo William sempre um grande amigo, meu pastor, meu amigo, meu grande irmão, né? Tenho que agradecer muito a vocês três por estarem aqui nessa live. Vou só passar um pequeno feedback. Amanhã nós vamos ter às 8 horas da noite aqui também na página da ICM Cabedelo, nosso momento de oração. Sábado, às 4 da tarde, nós vamos fazer uma live sobre a questão do HIV/AIDS com o Cordel Vida. Quem vai estar conosco vai ser o Miro, do Cordel, um grande parceiro e amigo nosso. E domingo, de 5 horas da tarde, nosso culto de louvor e adoração. A você que nos assistiu, curtiu, comentou, muito obrigado também por ter feito a live. Beijo a todos e até mais.